Nessa terça-feira vai ter São Paulo e Goiás, às 8 horas da noite. São Paulo e Goiás já é um dos jogos aí, como eu falei no começo da live, que a Amazon Prime leva com exclusividade nessa fase da competição. Ao todo, o contrato do Prime Video oferece, 40 jogos exclusivos desde a primeira fase até quartas de final. E nas oitavas eles vão ter 3 duelos, ida e volta, com exclusividade. São Paulo e Goiás é um deles. 8 da noite no Morumbi, portanto não vai passar no Sport TV, não vai passar no Premiere, não tem TV aberta, só quem tem o streaming. E o Amazon Prime Video, para quem não sabe como funciona, basicamente é a assinatura do Prime que você tem na loja Amazon. Não há uma assinatura a mais, não há um pay-per-view de Copa do Brasil. Basta você ser um assinante Prime. Tem direito a um monte de coisa, né? Desconto em frete, às vezes descontos em produtos também, e o streaming Prime Video. Então, não é tão difícil assim também de assinar. Claro que pode ter uma dificuldade maior para quem não sabe lidar com aplicativos de streaming, mas o Prime Video está nas principais Smart TVs, tem no celular, dá para ver pelo computador também. Então é o caso desse São Paulo e Goiás. 8 da noite, nessa terça-feira, fundamental o São Paulo abrir vantagem, né? Porque mata-mata é outra história. Não importa que o Goiás seja um guerreiro representante da Série B, só ele e o CRB nessa fase, né? A Copa do Brasil cada vez mais elitizada no futebol hoje. Mas quando é mata-mata, às vezes dá uma igualada. Aliás, Stephanie, o São Paulo, atual campeão da competição, você vai lembrar. Uma das fases que ele mais sofreu no ano passado foi contra o Sport Recife. Sim, foi o jogo mais difícil para o São Paulo, que quase não conseguiu ir para avançar, né? E o São Paulo e o Goiás, os dois entraram na Copa do Brasil na terceira fase. O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, como você já tinha falado, e o Goiás é o atual campeão da Copa Verde. Então, os dois foram poupados daquela fase mais desgastante da primeira e terceira fase, que tem as viagens mais longas. Então, a chance dos dois aí de fazer um bom resultado e, além de tudo isso, botar um bom dinheiro no cofre, né? Porque Copa do Brasil paga muito bem. Sobre os desfalques, vamos começar por quem volta. O São Paulo vai ter bons retornos aí. O Lucas Moura estava suspenso, né, no Brasileirão, na última rodada contra o Fortaleza, volta para o time. Além dele, Arboleda, Luciano e Ferreirinha foram poupados, então também estão de volta ao time. Já o Goiás não tem nenhum retorno, segue na mesma. Em relação aos desfalques, o São Paulo tem o desfalque do Alisson e do Pablo Maia, e o Goiás tem o Rildo, que jogou pelo Juventude na Copa do Brasil, então não pode mais jogar pela competição. Tem o Marcão, o Edson Felipe e o Diogo, são dúvidas. Então, assim, de certeza que não vai jogar no Goiás, nós só temos o Rildo, que já atuou na Copa do Brasil. Agora, os outros três ainda têm a possibilidade, vai depender do técnico. Eu vou deixar aí. Você já disse que o São Paulo precisa fazer um bom resultado para, na volta, ficar mais aliviado. Então você confia numa vitória do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo vence esse jogo sim. Não tá jogando e tudo isso, né? Tem oscilado bastante, tem que tomar cuidado, mas eu acho que pelo menos um 2-0 para Goiás leva, o que eu não acho que mataria o jogo não, porque o Goiás depois é muito forte lá também. O São Paulo vem de 3 jogos sem vencer, né? Então é um bom momento para voltar a vencer no campeonato. No campeonato não, né? Voltar a vencer e quem sabe conseguir uma vantagem legal até para levar o jogo para Goiás mais tranquilo, né? Não precisar fazer resultado lá. Eu também vou com você, também acho que o São Paulo é, é o favorito para essa partida. E eu convido também todo mundo a comentar aqui embaixo quem que vocês acham que ganha, São Paulo ou Goiás, nessa ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa novela aí do São Paulo na busca por um volante, né? O empresário do Thiago Mendes esteve no CT do São Paulo, Paulo Pitombeira, né? Esteve lá para uma reunião com os dirigentes do São Paulo. Não houve assim ainda uma conversa com os árabes, mas sim um início de estratégia de São Paulo staff para chegar nos árabes. E a ideia é que essa semana a gente tenha um desfecho, pelo menos que seja positivo ou negativo, nessa questão do Thiago Mendes. O Thiago Mendes foi para pré-temporada, teve lá aquela questão que ele foi expulso num amistoso. O clima é um clima assim de que o Thiago Mendes já deixou bem claro que gostaria de ser negociado, porém os árabes estão irredutíveis, né? A primeira pedida do São Paulo foi uma pedida de 1 milhão e 200 mil euros e os caras queriam 7 milhões, né? Então
algo inviável. A participação da família do Thiago Mendes está sendo muito importante, a esposa dele, né, a Kelly, tem colocado muitas coisas nas redes sociais também, e ela faz ali o papel também de alguém presente no Catar, nessa conversa também com os árabes e tudo mais. Então essa semana a gente vai ter uma definição de Thiago Mendes, se vai ou se não vai. Hoje não dá para dizer que teve um avanço, foi uma primeira conversa ali com o empresário do Thiago Mendes, traçando estratégias, aquela coisa toda, mas ainda não se tem algo mais assertivo, mais avançado. No caso do Paul Fernandes, ela também não dá para dizer que é uma negociação que está avançando ou está avançada. São Paulo fez a proposta para o Boca, né, uma proposta de uma compensação financeira, já que ele está em final de contrato, né, o Paul Fernandes está 6 meses, já pode assinar um pré-contrato, mas o São Paulo precisa do jogador agora, quer o jogador agora, então tem que ter uma compensação financeira. E o que foi enviado ao Boca Juniors ainda requer uma negociação, ainda o time argentino, por exemplo, tem interesse no Galopo, mas não é a ideia fazer uma negociação com o Paul Fernandes, né, num primeiro momento. Então, assim, o São Paulo está bastante cauteloso em relação a essa pedida aí do que o Boca quer para abrir negociações e tal, mas o São Paulo entende que com o jogador é a parte mais fácil de se resolver. Inclusive, nas primeiras conversas foram muito positivas, o jogador deu sinal positivo. A questão que pega é mesmo com o Boca Juniors. E claro que são duas negociações que correm paralelamente. O São Paulo vai fechar um ou outro, não vai fechar os dois. Mas assim, é uma situação que o São Paulo quer resolver essa semana. Tem o primeiro jogo hoje da Copa do Brasil e, claro, gostaria de contar com o jogador, assim como o Marcos Antônio está relacionado, né? Já está à disposição, já está no bid, está tudo certo com ele para poder já ajudar o São Paulo nesse momento. Então a ideia é ter esses jogadores já, pelo menos, encaminhada a situação ou não para a semana que vem. E aí, enquanto isso, São Paulo também está no mercado aí, já que o Maurício Lemos não chegou a um acordo com o São Paulo não ia ficar esperando, sentiu do jogador que não estava muito nessa questão de mudar de clube agora, então o São Paulo falou, vou retirar a oferta, valeu, obrigado, que não dá para ficar com conversinha, com joguinho, com negociaçãozinha. Quer, não quer, o São Paulo quer jogadores que queiram estar no clube. Não foi o que eles sentiram do Maurício Lemos, então por isso o jogador acaba que encerra as negociações com o atleta. Pendências com o Galo, pelo menos me garantem que não houve, mas é uma questão do clube do jogador com o clube, do São Paulo com o jogador que não sentiu firmeza de que ele gostaria de abraçar o projeto do Tricolor Paulista. Então é isso, e também a questão da lateral esquerda, o São Paulo observa o mercado.